A gente vai hoje, né, estudar um pouco a passagem de Atos 13, é uma passagem longa, né? Atos 13, do versículo 13 até o 52, tá? E aí, para começar, eu queria ler com vocês essa passagem, né? Eu acho que para facilitar, eu vou tentar projetar aqui a minha tela com vocês com o texto bíblico e a gente vai lendo juntos. Vocês estão visualizando? Aqui. Sim, tá dando para ver. Tá bom, gente. Aí qualquer coisa, qualquer problema também do áudio, essas coisas assim, vocês estão me avisando que isso pode acontecer durante a palestra, tá bom? Dentro da exposição. Então, a gente vai ler Atos 13, né? Do versículo 13 em diante. Então, acompanhem aqui comigo. Atos 13, 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. E eles agora são testemunha dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. O que Deus, prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhe dou a santa e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs.
Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os príncipes da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés e, em protesto contra eles, foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma coisa que eu me pergunto, desse texto, dessa parte final, principalmente, é como pode pessoas, que estão sendo expulsas de uma cidade ter alegria, assim, e ainda planejar ir para uma outra cidade para começar, esse processo, esse ciclo, tudo de novo, assim, E a resposta, certamente é porque esse versículo fala também que eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso significa que eles... Deixa eu mudar aqui para eu ver a carinha de vocês. Só um minutinho, gente. Então, eu me pergunto, sobre como eles podiam, sentir assim, cheios do Espírito, ter essa alegria, sofreram perseguição, foram expulsos e ali eles estavam planejando ir para uma outra cidade. Então, o versículo fala, eles estavam cheios do Espírito Santo, significava que o Espírito Santo estava direcionando eles ali nas estratégias para comunicar o Evangelho, e principalmente, o Espírito Santo dava poder para que Paulo vivesse também, a mensagem que ele estava pregando, Paulo e Barnabé. O discurso deles, estava intimamente integrado com a maneira que eles viviam. A mensagem, de anunciar a salvação dos pecados em Jesus também era poderosa, para superar as diferenças que existiam entre eles, as diferenças étnicas e religiosas que existiam nessa nova comunidade que estava surgindo. E o Espírito também dava poder para que eles aguentassem essa perseguição, essa oposição também. Deus, através do seu Espírito Santo, ele empodera, encoraja, consola, judeus, gentios, Paulo, Barnabé, os discípulos.
E a gente vendo isso, né, de uma perspectiva mais comunitária, né, a salvação, né, de todo aquele que crê em Jesus muda, né, a maneira de vida, rompe estruturas e rompe, né, as barreiras também existentes entre nós. E essa palavra, né, poderosa chegou a nós hoje, né, através desse testemunho dos primeiros discípulos, né, e chegará adiante também, através de nós e apesar de nós também. Então, vamos lembrar, assim, né, é um discurso que junta, né, o discurso, a palavra falada, junto com a ação de vida que compõe o testemunho aqui, nessa situação. Mas vamos relembrar, né, um pouco do trecho que a gente leu e estudar alguns aspectos, assim, né? Antes eu devo lembrar um pouco aqui que no início lá de Atos 13, a igreja de Antioquia da Síria, né, aquela que já congregava, né, judeus e gregos convertidos, né, depois de orar, jejuar, de ser orientada pelo Espírito, essa igreja envia, né, Saulo, né, e Barnabé para a obra. Eles partem juntos, né, para Chipre, a terra que era de origem, né, de Barnabé, e eles ficam um tempo por lá, enfrentam a oposição do mágico Elimás, né, chamado Bar Jesus também, e essa oposição foi importante para que o procônsul, lá, Sérgio Paulo, cresce também. Isso a gente viu um pouquinho, né, no devocional de segunda-feira. Logo no início também, né, no versículo 13, nós somos informados, né, que João deixou os companheiros ali da viagem, né, da caminhada. No texto não há nenhuma indicação sobre o que aconteceu, quais eram os motivos, mas a gente sabe, né, depois, lá em Atos mais para frente, que isso causou, né, esse fato de João deixar o grupo, né, causou um desentendimento entre Barnabé e Paulo, e eles resolveram seguir caminhos diferentes, né? Mas aqui, né, nesse texto, Paulo, né, e seus companheiros, né, vão para são enviados, né, de uma Antioquia para outra Antioquia, né? Aqui a Antioquia da Pisídia era chamada assim, né, para se diferenciar de uma outra cidade, né? A Antioquia da Pisídia tinha esse nome para se diferenciar da principal Antioquia, que era da Síria, né? Que era dessa primeira igreja. Mas essa cidade, né, era também bastante grande, era também uma cidade importante, ficava ali, né, no que é conhecido como Ásia Menor. E hoje, mais ou menos onde é a atual Turquia, tinha uma grande estrada que levava para a cidade de Éfeso, e existe a possibilidade também, as pessoas acreditam que a carta de Paulo a Gálatas seja direcionada, né, para os cristãos que viviam aqui nessa região. O que a gente sabe, né, das viagens missionárias, né? A gente sabe que ao chegar na cidade, né, os apóstolos procuravam uma sinagoga judaica, chegavam na cidade e iam procurar uma sinagoga judaica. E a organização do culto, né, previa assim a lei dos profetas, a lei, né, e alguns profetas, e depois era seguido de uma fala, né, muito parecida com o sermão que a gente conhece hoje. É provável que Paulo e Barnabé eles tenham sido convocados ali para falar, né, nessa passagem, porque Paulo era rabi, né, era mestre, ou também porque eles deixaram eles saberem disso, né? Eles tornaram essa informação de que eles tinham algo importante para falar ali naquela cidade para aquelas pessoas ali. O fato é que a gente vê lá no verso 15, né, os chefes da sinagoga chamando assim, se vocês têm uma palavra de salvação, de encorajamento, que fale. É engraçado essa forma, né, como eles são chamados, né? Se vocês têm uma palavra de consolação, de exortação, vem aqui, né, na frente e fale. Então vamos olhar assim rapidamente, né, qual que era essa palavra, né, de encorajamento de Paulo, né? Paulo se põe de pé, saúda a igreja lá, a congregação, e antes de ir, né, por ponto principal da mensagem dele, ele faz um resumo da história de Israel.
né, ele faz um resumo do que a gente conhece hoje, né, como Antigo Testamento. Ele parte, né, daquilo que já era conhecido pelaquela plateia ali, né, tinham judeus e pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, né, então ele parte do que eles conheciam ali para anunciar o principal, né, da mensagem dele, que é a ressurreição de Jesus, as boas novas. E aí aqui eu queria destacar assim, né, como é interessante essa habilidade, né, que a gente conhece de Paulo e dos primeiros, né, apóstolos, discípulos, de dialogar com os interlocutores, assim, né, eles partem da situação, do momento que as pessoas, né, que os ouvintes estão para apresentar a Cristo. Jesus também, né, fazia isso, né? Ele se apresentava e comunicava, né, sua mensagem a partir do que as pessoas ali estavam vivendo, né? A partir da situação que as pessoas ali, a plateia, estavam, né? Mas voltando ali, né, para o nosso texto, né, a parte da pregação dessa mensagem, né, de consolação, encorajamento ali para aquele povo. Nos versos de 17 a 30, Paulo mostra como toda a história de Israel, toda a história do povo e as promessas, né, que eles conheciam estavam se cumprindo com a vida, a morte e ressurreição de Jesus. Ali eu vou ler um pouco, né? Tem uns trechos dizendo assim, que da descendência desse homem de Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e colocaram no sepulcro. Aqui é Paulo, né, falando, trazendo as referências que eles conheciam e apontando como era Deus fazendo as coisas, Deus sendo fiel à promessa dele, Deus cumprindo a parte dele. A gente sabe que Israel não cumpriu a parte deles na aliança, mas a gente vê aqui, né, ele ressaltando o agir de Deus, o poder de Deus, né, fazendo as coisas acontecerem, sendo cumpridas, né, na história do povo de Israel. E aí ele destaca assim, né? Mas, né? Jesus, né? Morreu, foi condenado, né? Colocaram ele, né? No madeiro, no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos e ele foi visto por muitos dias ali na Galileia e Jerusalém. E as pessoas que viram eles agora são testemunha de Jesus, né? Testemunha dele para o povo. E aí ele se coloca: nós lhe anunciamos as boas novas que Deus prometeu aos antepassados, assim, né? Essa mensagem tem bastante foco na ressurreição de Jesus, né? Apresenta a boa nova, né? O cumprimento da história de Israel em Jesus, da libertação, né? Em Jesus. A terceira parte, né? Desse discurso aqui de Paulo, do verso 38 a 41, Paulo convida, né, a plateia a aceitar aquilo que acabou de ser dito, né? Paulo anuncia a eles o perdão dos pecados, né? Convida a crer, né? Falando da impossibilidade, né, de libertar-se do pecado pela obediência, né, da lei, e que a única opção viável é a fé em Jesus Cristo. E ele prossegue, né, fazendo uma exortação para aqueles ouvintes ali, né? Fala assim: cuidem para que não lhe aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereça, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhe contasse. Ele faz esse alerta, ó, cuidem, né? Ó, não deixe isso acontecer com vocês, cuidado para não perecer. E parece que alguns judeus e gregos que estavam ali, né, convertidos ao judaísmo, passaram a ouvi-lo ali, né? E aí, ao deixar a sinagoga, muitos que estavam ali, que ouviram a mensagem de Paulo e Barnabé, ficaram curiosos, né? E foram conversar mais com eles, assim, né? E foram bater um papo ali, né, com eles, e Paulo orientou assim para que eles perseverassem na graça ali naquele momento, né, naquela conversa. E eles pareciam, né, tão interessados naquela mensagem. A palavra tinha tocado tanto eles
que eles pediam para que eles voltassem, né, no sábado seguinte para pregar. E ao ler o texto, a impressão que a gente tem é que parece que durante essa semana, né, entre um sábado e outro, a notícia correu solta, assim, né? Parece que rolou um boca a boca ali, um conversa daqui, conta essa história, conta o que ouviu para o outro, porque a gente vê, assim, né, que no sábado seguinte, muita gente estava ali na sinagoga para ouvi-los, né? A Bíblia usa a expressão, né, toda a cidade, né? Então indica que muita gente, no sábado seguinte, muita gente estava ali para ouvir. A impressão que a gente tem é que tinha um grupo naquele primeiro sábado e no sábado seguinte apareceu muito mais gente. E a impressão que eu tenho é que na cidade foi aquele burburinho geral ali, né? E os judeus ali, né, ao verem o tamanho da multidão, eles se enchem de inveja, né, ou ciúmes. Algumas traduções da Bíblia colocam que eles estavam com ciúmes, outras com inveja. O texto não parece indicar assim que eles estavam com ciúme de Paulo e Barnabé ali, né? Mas parece indicar para a gente que o ciúme e a inveja deles eram porque a mensagem, né, ali pregada estava abrindo as portas para um monte de gente. O ciúme deles parecia muito mais ser nesse ponto, né, que a mensagem, as portas estavam abertas para muita gente. Em particular, assim, a gente sabe que alguns judeus ali daquela cidade, né, pareciam se considerar possuidores, assim, né, exclusivo da revelação de Deus, assim, né, parecia que para eles estava tudo bem ter, né, alguns ali que criam em Deus, assim, né, estava tudo bem ter alguns gentios, alguns estrangeiros, né, que se convertiam, que se submetiam à circuncisão e se tornavam, né, adeptos do judaísmo. Para eles estava tudo bem. O que não era aceitável era o fato, né, das portas estarem abertas, né, estar assim tão amplamente aberta para os estrangeiros, né. Paulo estava dizendo ali para eles, né, que a filiação, né, a participação na comunidade da fé, né, não dependia muito da identidade ética, da origem que eles tinham, nem da obediência à Torá, mas da fé em Jesus, em seguir, em viver os ensinamentos de Jesus. E isso trouxe um desconforto para eles, um incômodo, um ciúme, uma inveja. Paulo, com coragem e ousadia, né, ao perceber isso, ele diz, né, para aqueles judeus que estavam ali, né, ele diz que era necessário anunciar a primeira palavra de Deus a eles, mas uma vez que eles rejeitaram, né, não se julgavam dignos não se julgavam dignos da vida eterna, e que agora ele voltaria para os gentios, porque o Senhor assim tinha determinado. Ele usa, né? Ele fala assim, né? Eu te constituí, o que Deus disse para ele, né? Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Ele está aqui também, né, Paulo, fazendo uma referência, né, também ao Antigo Testamento, né, a Isaías 49:6, que fala assim, né? Também farei de você uma luz para o gentio, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E a gente pode lembrar um pouco, né, do começo de Atos, né, do Evangelho, né, Jesus falando, né, que recebereis poder para ser testemunha, né, dele em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Paulo está aqui se apresentando para esse povo dessa forma também. Isso significava que Paulo, né, estava se dirigindo apenas aos gentios, né, que ele só ia falar com os gentios, né. Ele está dizendo aqui que e durante a história, né, da Bíblia, né, nas outras passagens, nas cartas, a gente vê esse padrão, assim, né, de Paulo agindo, Paulo e os discípulos ali, né. Eles começariam sempre o ensino um novo lugar, numa nova cidade, eles procuravam uma sinagoga que tivesse ali na cidade, e depois eles iam para os mercados, depois eles iam procurar os gentios para pregar a mensagem para eles, né?
E tem lá em Romanos, né, Paulo fala um pouco sobre isso, assim, né? Ele fala, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então tinha essa forma de atuar, né, de agir e de apoiar nas viagens missionárias e na formação dessa comunidade judaica que estava ali se formando, né? E os gentios que estavam ali, né, ouvindo essa mensagem, eles ficam alegres, né? Eles exultam de alegria, né? A Bíblia coloca essa palavra, regozijam, exultam de alegria, porque eles perceberam que era para eles também aquela mensagem, que a salvação estava chegando para eles também, que eles estavam se libertando, né, dos pecados também. Os que estavam ali, né, os gentios ali que já tinham, os gentios que estavam ali, que já conheciam, eram tementes a Deus, também estavam percebendo que eles não precisavam obedecer à Torá, né? Os judeus ali, né, as pessoas que já temiam a Deus estavam percebendo, né, que o plano de redenção, o plano de salvação de Deus sempre incluía as nações, sempre incluía todos os povos. E que, né, como eu já disse, né, para você participar dessa comunidade, para você ter acesso a Deus, você não precisava seguir todos aqueles ritos religiosos, mas ter fé em Jesus. Essa notícia, né, essa boa notícia se espalhou, né, por todo aquele local, assim, né? E a Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor foi divulgada por toda aquela região. Muito provavelmente essas pessoas, né, tão alegres, tão exultantes, também começaram a falar, olha, fiquei sabendo disso aqui que aconteceu e tal, e a notícia se espalhou. Mas os judeus, né, eles ficaram, aquela partezinha que ficou enciumada e com inveja, eles não pararam só por aqui, né? Eles procuraram pessoas influentes da sociedade, da cidade, para ajudar a expulsar os apóstolos dali. No versículo 50, ali no finalzinho, falam que eles procuraram as mulheres devotas, né, de alta posição. Então, isso significa que eles estavam procurando ali pessoas da high society ali, né, para ajudar a tirar ali. Falando que procuraram mulheres devotas de alta posição e também, né, os principais da cidade, as lideranças ali daquela cidade. E ao serem expulsos, eles tiram o pó da sandália dele, né, dos pés dele, e vão para outra cidade. Isso lembra muito, né, como Jesus orientou os 72 discípulos, né, vocês lembram, assim, né, lá em Lucas, para irem de 2 em 2, curando os doentes e anunciando que o reino é chegado. Jesus falou isso para eles, e caso a mensagem fosse rejeitada, eles deveriam, como sinal de protesto, sacudir as sandálias, né, tirar o pó da cidade e seguir. E a gente vê aqui os discípulos, né, Paulo, Barnabé, sacudindo a poeira, mas transbordando, seguindo, né, para uma outra cidade e transbordando de alegria e do Espírito Santo. Esse relato, assim, né, deles terem alegria após serem expulsos, né, parece bastante contraditório, né, para um certo paradoxo, assim, né? E isso também me lembra uma outra passagem que é também paradoxo, assim, parece ter uns contraditórios, mas não tem, né? Isso me lembra quando Jesus fala um pouco sobre o custo de segui-lo ali, né? O custo do discipulado, está lá em Marcos, né? Marcos 10, do capítulo 29 a 30. Ele diz assim, né? Aquele que tem deixado Ele diz assim, né? Aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida
eterna. Aqui também parece que tem uma contradiçãozinha, um paradoxo, né? Jesus está enumerando e prometendo 100 vezes mais um monte de coisa boa, né? Lá, casa, campos, e coloca a perseguição ali no meio, né? Mais uma vez indicando, né, que a oposição faz parte da caminhada, né, com Deus aqui, né? Paulo vivenciou isso e Jesus também nos alerta, né? A gente tem esse relato aqui que a gente vai herdar, né? Vai viver nessa era presente, né? Tem uma nova família, né, na fé, mas também perseguição. E é bem esse clima, né, desse finalzinho aqui, né, desse texto que a gente leu, né, são relatado um pouco disso, uma rejeição à mensagem pregada, mas também uma aceitação. Uma parte das pessoas que estavam ali aceitaram e outras rejeitaram. Tem essa ambiguidade, paradoxo, não sei qual que é a palavra correta aqui, mas tem essa contradição, essa questãozinha, assim, entre pessoas, né, rejeitando o evangelho, mas também aqueles que aceitaram o evangelho. A gente sabe que eles foram expulsos, mas ficou ali, né, um grupo de pessoas curiosas com o que aconteceu com eles, mas também um grupo de pessoas que passaram a crer e a seguir a Jesus Cristo. O que a gente pode, né, compreender dessa passagem que a gente está lendo aqui, né? Acho que a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem e para marcar que a gente é o poder do Evangelho e o poder do Espírito Santo. Aqueles gentios ali que estavam, né, no final da pregação de Paulo ali na sinagoga, pediram para eles retornarem no sábado. Eles não estavam para Paulo retornar, né, Paulo e Barnabé no sábado seguinte e pregar. Eles não estavam ali, não fizeram isso porque Paulo fez uma grande pregação e pela força dos argumentos de Paulo, né? Isso se deve por conta, né, do poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo prometido, né, em Jesus Cristo, lá em Atos 1:8, como já comentei um pouquinho. Era poder do Espírito. Paulo tinha, sim, essa habilidade, tinha esses bons argumentos, mas não foi isso, foi o poder do Evangelho, a primeira coisa que a gente deve lembrar. A gente deve confiar, né, que esse mesmo poder que atuou ali naquela comunidade que estava se formando né, o mesmo poder que atua na igreja hoje e atua em nós, né, nossos grupinhos de ABU que têm se reunido online. Esse é o mesmo poder atuando hoje também, poder do Espírito Santo. E isso tira um pouco, né, esses pesos nos nossos ombros, assim, né? Porque a gente pode crer que o Espírito atua, ainda que a gente não use as melhores tecnologias, as redes sociais, as melhores ferramentas tecnológicas para fazer um estudo bíblico, ou ainda que a gente não tenha aquele super argumento para convencer aquele seu amigo ateu, aquele seu colega, né, de estágio que pensa várias coisas, né? E a gente pode confiar no Espírito, né, que atua em nós, através de nós e apesar de nós, das nossas limitações. Isso tira um pouco, né, do peso nos nossos ombros. É claro aqui, né, que eu acho que a gente deve sim, né, procurar as melhores estratégias, ferramentas, estudar mais e argumentos, né. Mas o ponto aqui é que a gente nunca deve confiar nesses instrumentos. A gente deve confiar no poder do Espírito Santo que atua através dessas coisas. Percebe a diferença? Não estou aqui, né, falando para a gente não procurar essas coisas, mas o grande problema é a gente confiar nisso. A gente deve continuar confiando no poder do Espírito Santo que atua em nós hoje e também atuou ali, né, junto com Paulo e Barnabé nessas viagens missionárias. Um segundo ponto, né, que essa passagem ensina e que é importante a gente se lembrar também, porque a gente costuma esquecer com uma determinada
frequência, é uma outra dimensão do poder do Evangelho, né, do poder do Espírito Santo. É que esse poder ele derruba, né, as barreiras, os preconceitos, né, unindo judeus e gentios, né, judeus e gregos, né, homens, mulheres, pessoas de alta e baixa posição. As pessoas, né, dessa nova comunidade que está se formando aí nesse texto que a gente leu, né, em todo o livro de Atos também, são tratadas como iguais, né? As diferenças, né, entre elas até existem, mas o tratamento entre elas é igual, assim, né? E mesmo com essas diferenças, né, a comunidade se une na oração, no jejum e na orientação do Espírito Santo. Lembra da igreja de Antioquia, aquela que enviou Paulo e Barnabé, da outra Antioquia? Eles eram diversos mesmo, né? Mas se unem se unem, né, pela orientação do Espírito Santo, no jejum, na oração, e enviam, né, e eles têm essa visão missionária também, uma visão visionária também, de enviar Paulo e Barnabé para anunciar, né, a palavra em outros locais. É o Espírito Santo que confere, né, aquele grupinho e as várias comunidades que estão se formando ali, uma unidade e uma identidade. É o Espírito Santo que une e ajuda a superar as barreiras, né, e os preconceitos existentes entre nós, seres humaninhos, né? Um terceiro aspecto, né, desse texto para a gente pensar também é como esse texto de Atos vem a nós também como uma palavra, né, de julgamento, né? A gente pode estar numa posição semelhante aos dos judeus dessa passagem, né, dos gentios, né, dessa passagem, que receberam bem o evangelho, que entenderam, né, que a luz, né, ali de Jesus estava chegando na vida deles e que eles não dependiam, né, da identidade ética nem da obediência à lei para crer em Deus, assim, né? Eles exultam de alegria porque a vida chegou, né? A vida eterna chegou para eles, assim, né? E da mesma maneira também, né? A gente pode se alegrar com isso, né? Que a gente não precisa seguir padrões religiosos, a gente não precisa obedecer às leis sacrificiais que a gente já ouviu falar, nem pertencer a um pensamento, a um grupo ou um pensamento político A ou B, mas o que nos une é a fé e a obediência em Jesus. A gente pode se alegrar, né? Se colocar nessa posição também. Mas, por outro lado, esse texto também de Atos, né, vem a nós também como uma palavra de julgamento também. Da mesma maneira, né, como as palavras de Paulo e Barnabé foram, né, para aqueles judeus de Antioquia, porque a gente pode sim estar na mesma situação que aqueles judeus e ficar com inveja, com ciúme, a saber, né, que o evangelho chegou a pessoas tão diferentes de nós. Isso pode ocorrer entre nós também. E aí você pode se perguntar, mas como isso é possível, né? Existem várias possibilidades, mas algo que eu acho que pode indicar uma situação semelhante, né, de inveja, ciúme, quando a gente quer que pessoas como nós, assim, né, com o nosso jeito, se juntem à nossa comunidade da fé, seja a nossa igreja local ou o nosso grupinho de ABU. Ou ainda, né, quando a gente deseja que venham até mais pessoas, que essas pessoas sejam diferentes, mas que elas se tornem exatamente como nós. Isso é um sinal de alerta. E aí, em termos práticos, assim, a gente pode ter esse desejo, né, esse ciúme, e perceber isso entre nós, quando a gente deseja que as pessoas que conheçam a BU, que vão à nossa igreja, que elas sejam muito parecidas conosco, se tornem, né, algo muito parecido com o que aquele grupinho é, né, que escutem as mesmas músicas gospels, que sigam os mesmos youtubers gospel, que gostem dos mesmos teólogos, as mesmas séries, as mesmas coisas, né? Então, isso pode ser um sinal desse ciúme, dessa inveja, desse fechamento, né, do evangelho para algumas pessoas.
Mas o alerta aqui mais difícil, né, desse texto é que o texto bíblico ele diz que por ciúme, né, por inveja, aqueles judeus eles não aceitaram a pregação de Paulo e Barnabé e buscaram apoio de pessoas poderosas para manter a situação de exclusividade deles, né? Eles buscaram as mulheres, os principais da sociedade, para ajudar a expulsar os discípulos ali, uma maneira, né, uma tentativa de silenciar a pregação de Paulo e Barnabé, que falavam que acabava, né, com a situação de privilégios que eles tinham, né? Parece aqui que eles estavam buscando, né, a manutenção do seu status quo, dos seus privilégios, assim, acho que palavras que ajudam a gente a entender, né, o que eles estavam fazendo e podem traduzir, né, o que aqueles judeus estavam fazendo e pensando com a linguagem hoje, assim, né, de nossa, né, então parece que eles estavam buscando a manutenção dos privilégios deles, buscaram pessoas influentes, espaços, né, de poder, liderança, para manutenção dos privilégios dele, né? O evangelho pregado, né, ele pode sim ameaçar privilégios existentes, sim. As pessoas que desfrutam desse privilégio, elas podem aceitar a mensagem, mudar, né, seu modo de vida, ou agirem, né, como esses judeus aí, né, ficando cheios de ciúme e inveja e fazendo de tudo para pôr fim à pregação, inclusive buscando espaços e posições de poder para manutenção dos seus privilégios. E semelhante, né, sentimento, semelhante situação é também causa das divisões atuais. Não sei, mas você consegue perceber isso, né, no nosso cenário político e religioso atualmente? Há essa tentação na sua caminhada? E acho que vale aqui também dizer, assim, né, que nesse momento, né, de tanta polarização política, é mais fácil, eu também acho, né, mais confortável estar com pessoas que pensam mais parecido comigo, assim, né? A gente tem essa tendência também. Mas como tem sido isso, né, no seu grupo, na sua igreja, na sua comunidade local, né? É um grupo homogêneo demais ou tem dado, né, abertura para outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente, né? Mas antes de ir para essas perguntas e para nossa discussão, que eu queria que vocês lembrassem, né, de tudo aqui que a gente está conversando, que eu estou falando aqui, né? Primeiro que os apóstolos, né, eles estavam comunicando ali, né, a salvação, a ressurreição de Jesus, e eles faziam isso também, né, vivendo na prática, né, testemunhando isso, né, eles anunciavam a mensagem e o que acontecia com eles também era um testemunho íntegro daquilo que eles estavam pregando. Os testemunhos, né, deles é por meio de ações, do comunicar a palavra, né, mas também enfrentar a oposição e a adversidade com alegria e também no rompimento dessas barreiras que existiam entre eles, barreiras étnicas e dos preconceitos que existiam entre eles. Tudo isso acontecia não pela capacidade deles, pela habilidade deles, mas porque o Espírito Santo os orientava. Era o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo unindo aquele grupo ali. E eu lembro muito daquela musiquinha, né, dos Vencedores por Cristo, que a gente gosta muito na BU também, e fala, né, que da multidão, né, dos que creram, era só um coração, uma alma, uma somente, né, e fala, né, sempre grande poder, curas e milagres de Deus, né, era assim a vida ali daquela comunidade, e é assim que deve ser, né, que a gente pode viver a nossa vida comunitária, diferentes, né, com pessoas de cursos diferentes, de denominações diferentes, de cidades diferentes, de tons de peles diferentes, mas unidas pelo Espírito. Essa mensagem, né, que a gente poderosa, né, que ali, né, circulou na igreja primitiva, chegou até nós através desse testemunho vivo, né, desses primeiros discípulos.
e ela chegará adiante. A gente sabe que o evangelho continuará sendo pregado, que tem um campo missionário ainda. Essa mensagem chegará adiante através de nós, né, por meio, atuando em nós, né, nos transformando individualmente, coletivamente, através de nós e apesar de nós, das nossas limitações. Esse é o poder do evangelho atuando em nós, na nossa comunidade e nos nossos grupos locais. Eu queria encerrar esse momento, né, fazendo uma oração, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que está conosco. A gente te louva porque a tua salvação chegou até nós, que o teu evangelho que nos liberta do pecado chegou até nós e é por meio do Senhor, é por meio da ação do teu Espírito Santo que a gente pode viver como comunidade, superando as nossas diferenças, superando, né, vivendo, né, enfrentando oposições e adversidades e perseguições. É o teu Espírito Santo que dá poder a nós para viver, né, nesse mundo caído, nesse mundo que sofre com a pandemia. É o teu Espírito Santo que tem nos ajudado. A gente quer te louvar por isso e orar para que a gente continue ligados a ti, unidos ao teu Espírito, unidos uns aos outros, ligados pelo teu amor, pela tua graça também, Pai. Eu oro agradecida e agradeço a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.